Operar ficou mais complexo, mais variabilidade, mais pressão por margem e capital ainda mais caro. E mesmo com processos estruturados, muitas empresas ainda não conseguem transformar planejamento em resultado. E é esse ponto da nossa conversa de hoje. S&OP, IA, pessoas e o que realmente move a operação. Bem-vindo ao Ciclotalks. Eu sou Bia Cobal, comigo a anfitriã Isabel Cardial, CEO da Ciclo Academy. Bem-vinda! Obrigada, Bia. Obrigada. Nossa anfitriã aqui, junto com o nosso convidado. Estou com o Sérgio Sampaio. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, prazer estar aqui. Obrigado, Bia. Obrigado pelo convite. Obrigada, Diretamente de Curitiba. Exato, acabei de chegar e é um prazer estar aqui com vocês. E eu sei que Sérgio, vou apresentar ele rapidamente, mas ele também vai se apresentar. Eu sei que ele é amante de tênis, de bicicleta, mountain bike, é isso? Também já trabalhou em inúmeras empresas, hoje ele é conselheiro, ele é palestrante, trabalhou em vários setores. O legal é que ele circulou pelo marketing, por vendas, operações, fez ponta a ponta. Conversa bem em todas as áreas. Eu acho que sim, né? Acredito que quando a gente fala até do tema que a gente vai discutir hoje, ter essa visão holística de vários segmentos, né, que eu já atuei, aviação, alimentação, serviços e bebidas, e também sentado na cadeira, tanto da área de marketing, da área de vendas, como na área de operações, faz diferença, né? Porque assim você não tem uma defesa de uma área, mas sim a defesa do negócio. E quando a gente for falar de S&OP, S&OP não é uma área, S&OP é a espinha dorsal do negócio. Que maravilha, porque você já deu um belo spoiler. S&OP, eu vou tentar falar em inglês bonito, Sales and Operations, Perfeito. Ou seja, é o planejamento de vendas e operações? Isso, de fato, ele é o planejamento de toda a companhia, quando a gente fala qual produto, qual a quantidade do produto, que produtos, né, como produzir, aonde produzir, como distribuir e como abastecer. Então, de fato, o S&OP é um dos processos mais importantes que uma empresa pode ter. Como eu falei para você, é a espinha dorsal. Perfeito. Né, da companhia como um todo. Eu gostaria, estou bem curiosa para ter um contexto disso, gostaria de entender como é que a gente pode descrever esses processos todos, pensar no contexto Brasil e mundo, atualmente. Contextualiza, gente. Excelente ponto. Sales and Operation sempre foi importante. Mas quando a gente teve, principalmente, ali a crise da Covid, onde o mundo teve toda aquela mudança, as áreas de operações e as companhias se voltaram ainda mais para o tema de abastecimento, logística e produção. E agora, pós-Covid, a gente está também num momento muito importante para as empresas. Esse cenário de guerra, o cenário também que se soma ao mundo menos globalizado, a questão também da inflação no Brasil, né? E de todos os desafios que a gente está vivendo na cadeia, o S&OP volta de novo a ser realmente algo importante e estratégico. E eu posso te afirmar que as empresas que vão ter sucesso, manter o sucesso e que vão vencer, passam por um S&OP consistente e na excelência. Então o papo vai ser bom aqui, gente. Fica aqui com a gente, vem aqui pertinho, porque a gente vai falar tudo sobre isso. O Sérgio vai nos entregar, assim, ouro aqui hoje. Porque eu imagino, né, pelo que você está trazendo, da importância nesse contexto todo, que tem muitas empresas que ainda patinam um pouquinho nisso. E eu quero entender, assim, onde é que está o erro. Eu acho que a primeira grande questão é entender, se eu dissesse para você, né, que existe um processo que garante que você tenha o portfólio ideal, que você não tenha ruptura, que você tenha o equilíbrio dos seus estoques, né? E que você atenda o seu cliente da melhor forma, otimizando de forma perfeita os seus ativos, você diria, mentira. Eu diria para você, não, é verdade. Porque um processo de Sales and Operation bem implementado,
ele traz todos esses benefícios. Então, a gente sabe, tem a fórmula, mas, por óbvio, é como emagrecer. Que você sabe, eu sei que eu tenho que comer menos, tenho que fazer exercício, dormir bem. Eu sei a fórmula. Qual que é a dificuldade? Pagar o preço. Ter a disciplina da implantação. Exato. Mas você sabe que o S&OP, no pagar o preço, vem uma outra questão, que a palavra vale a pena, né? A pena de fazer, né? Na sua concepção. E sim, a partir do momento que você vê os benefícios que o S&OP traz, você fala literalmente a palavra vale a pena, vale a dedicação. E esse é um dos grandes pontos que eu tenho visto nas companhias, que a primeira grande questão não é uma reunião de imposição, não é uma reunião de processo, é uma reunião de negócios. E esse negócio bem feito traz esses 5, 6 benefícios que a gente falou. Porque a partir do momento que a companhia e todos nós entendemos esses benefícios, não é que fica muito mais fácil, fica natural a gente falar, meu Deus, então me dá a fórmula. Ela existe. Sales and Operation, com as suas reuniões, reunião de consenso, reunião, todas as ferramentas que a gente utiliza para chegar no número, avaliar o pós-mortem, o que aconteceu e seguir. Na fórmula, todo mundo faz. No papel, é fácil de ler. Aonde está o desafio? Esse entendimento das pessoas de quais são os benefícios. Então, a primeira coisa chama-se Change Management. É o quê? Nós, seres humanos, entendemos esse benefício. A partir desse momento, eu me engajei. Então, eu estou engajado. Aí, agora, eu vou valer a pena o quê? Entrar nesse processo. E aí, esse processo não tem jeito. Ele passa por foco, disciplina e rotina. Como esporte. Como esporte, né? Que é uma coisa que, como você falou, eu gosto bastante. Né? Legal. Mas na prática, pensando aqui, planejamento e execução, eles caminham junto? E como fazer para eles caminharem juntos? É uma excelente pergunta. De fato, hoje, o que a gente analisa nas empresas? A palavra S&OP, Sales and Operation, ou IBP, Integration Business Plan, um plano integrado de ponta a ponta, o que é uma reunião de consenso, o papel de cada um, ele já tem hoje um estágio relativamente bom nessas empresas. Porém, as pessoas têm encarado isso como como um processo. E ele, na verdade, é uma atividade de negócio, como eu te coloquei. O que muda aqui em relação ao que você falou e ao grande desafio? O grande desafio é o quê? O que eu percebo é que não há metas conjuntas. A gente entra na reunião, a gente conta principalmente como foi o passado, faz uma profissão de repórter, ou seja, só descreve o que está acontecendo. Quando, de fato, você tem que descrever o que aconteceu, qual é o aprendizado que a gente tem e qual decisão que a gente toma sobre isso. Um dos principais problemas hoje que a gente vê atualmente é o quê? Uma reunião formal, onde todas as áreas estão lá, por muitas vezes cumprindo tabela, sem aquele entendimento inicial que, ao fazer uma boa reunião, participarmos e decidirmos, a gente tem todos aqueles benefícios. Então, eu vou me dedicar a esse processo, né? E ao se dedicar a esse processo, formalmente não tem jeito. Você tem que seguir como qualquer ser humano, seja no esporte, seja você cozinhando, seja você fazendo o quê? O que é o S&OP, a mágica dele? Ele é um mapa mental que está colocado um processo que vai desde a visão mais unitária do SKU do produto até o mercado, a gente avaliar o que aconteceu e aí que está o grande ponto. A gente tomar as decisões de forma conjunta. Aonde está o grande erro hoje, o grande gap que você me colocou? A gente continua a área de marketing com a visão e as campanhas, a área comercial com a visão imediatista e querendo vender mais, e a área de operações querendo otimizar todos os processos fabris e de logística. E a área financeira falando, vamos racionalizar isso, vamos racionalizar isso.
de fato, tudo isso tem que estar em conjunto. Mas existe um processo que amálgama todas essas pessoas. E é esse processo que eu estou colocando com você, com esse entendimento. E um fator principal. A reunião de S&OP é, sim, uma reunião de decisão e não uma reunião de report. Ela é de report para a gente entender o que aconteceu, quais são as lições aprendidas e o que nós vamos ter à frente. A partir desse momento, a gente vai olhar para os números e efetivamente tomar uma decisão, uma palavra-chave, conjunta, todas as áreas. E tem um ponto super importante. O S&OP não é uma reunião para achar culpados. O S&OP é uma reunião para todos nós sermos os heróis que constroem o negócio na companhia. Só erra quem faz, quem toma a decisão. E aí nós vamos avaliar e falar, Sergião, essa foi uma má decisão sua. Verdade. Eu achei que essa campanha teria uma elasticidade, não teve. É um aprendizado, vamos corrigir e seguir. Então, ter um ambiente psicologicamente seguro é chave também para que eu possa ter a minha palavra, você ter a sua palavra, nós todos a escuta ativa e o fator que errar e acertar faz parte do negócio. Principalmente quando a gente se fala em S&OP. Por óbvio que a gente tem que acertar muito mais do que a gente erra. Mas este ambiente colaborativo e de segurança psicológica é a base para um S&OP conjunto entre a empresa. Eu achei super legal essa sua visão das pessoas integradas, unidas, das pessoas pensando juntos, colaborativas, né? E a visão de que eu também posso dar a minha opinião, eu também posso ser o herói, né? E não vou andar separado para eu ter os louros sozinhos, nós vamos andar juntos, né? Isso. Essa ideia é muito bacana, E aí Sérgio. eu tenho uma dica aqui, porque as pessoas podem olhar para mim aqui, olhar o podcast e falar, pô, isso é sonho, né? Não é sonho, é possível. E em várias companhias a gente tem isso implementado. E você pode pegar o processo para te auxiliar. A gente fez também, ou nas 2 companhias anteriores que eu estive, a gente montou um processo de maturidade do S&OP, onde a gente avaliava todas as áreas e as áreas se autoavaliavam. Em que relação? Estou presente na reunião, o material que foi apresentado tem qualidade, tive a liberdade de colocar os pontos, decisões-chave foram tomadas, então façam um conjunto de perguntas, após cada reunião de S&OP, submeta para as pessoas responderem sem ser nominal, e mensalmente a gente olha o clima e como está a nossa média. Eu usava Fibonacci 1, 3, 5 para dar a nota, né, de peso para esse processo, para que o quê? Eu, Sérgio, entrei como COO na reunião. Eu já abria com a maturidade do S&OP. Primeiro, por quê? Quais são as áreas que estão maduras e quais são as oportunidades de melhoria que a gente está vendo? Em vendas, em marketing, em operações, no financeiro e assim por diante. Segundo, qual a nota que a gente está dando para as nossas decisões? Como que a gente está avaliando o processo? Porque aí você tira de uma pessoa. Eu só dizer para você que a gente tem que ter um ambiente de coração, a vida, a gente sabe que o ambiente corporativo é competitivo. E que se a gente nominar, você acaba morrendo. Então, põe o processo na frente. Pessoal, na avaliação nossa, este ponto aqui sobre as decisões está com nota 2. Então, a gente precisa falar sobre isso. Então, não foi alguém. Foram 30 pessoas que votaram, colocaram, e nós estamos discutindo, não o Sérgio acha, mas sim nós achamos. E esse ciclo, ele vai melhorando. Então, para não ser utópico, para não dizer que realmente existe um pouco, né, de disputa e a vida é assim, o processo e a maturidade do S&OP, colocar ele na abertura. E aí um ponto importantíssimo. O COO e o CEO, eles têm que estar presentes. Porque se é uma das reuniões mais importantes da companhia,
Eu diria para você que a reunião de resultado financeiro, a reunião de S&OP e a reunião de pessoas são os 3 alicerces de uma companhia. E se são como tal, por que o CEO, o COO, o CFO e o restante do C-Level de marketing e vendas não estão presentes nessa reunião? Então, o outro sucesso do S&OP é o quê? Ter um calendário fixo, marcado e com a presença do C-Level e toda a sua cadeia. Porque se esses são os 3 aspectos mais importantes de uma companhia, eles têm que ser seguidos como tal. Estão anotando, né, gente? Tem muita dica valiosa que está sendo uma aula, Sérgio. Que prazer. Agora, vamos trazer aqui para a nossa realidade IA. Você acredita que com IA, com Analytics, o planejamento vem mudando? Tá sendo mais complexo o processo? A gente está esquecendo o feeling humano ou está dando certo? Boa pergunta, né? Eu acho que é a união das duas coisas. Tá. Em terra de IA, quem tem um coração é rei. Boa. E eu vou falar sobre isso, tá? Que é a união dessas duas coisas. Primeiro, é fato que a inteligência artificial e os novos sistemas que a gente está chamando de Integration Business Plan, que ele faz? Ele não faz, porque antigamente a gente fazia de forma isolada o planejamento de vendas, do planejamento de vendas você construía o planejamento de compras, o planejamento de produção e o planejamento de distribuição. 4 caixinhas isoladas. Hoje, com o advento dessas novas ferramentas, você tem a integração delas, o que é perfeito. Era humanamente impossível, ou possível, me desculpe, você fazer isso com os seres humanos, porque você está falando de mais de 2.700 variáveis que têm que ser analisadas e pesadas. Então, os sistemas são excelentes. Imagina, vai anos, hein, Fred? Vai anos. Mas agora a gente tem essas ferramentas. E com o advento da IA, ele trouxe o quê? Uma análise ainda melhor sobre os fatos. Ele traz também para você uma questão de latência. O que é a latência? É o tempo de resposta. Muito menor, porque você consegue fazer essa análise agora, né, dos resultados, e você consegue ter uma série de cenários melhores. Então, o processo bom, com dados bons, isso é um ponto importante, lixo que entra, lixo que sai, trust in, trust out. Você tem que garantir que as informações que estão ali são boas, porque se você tiver informações boas, você vai exponencializar boas informações. Se você tiver informações ruins, você vai exponencializar informações ruins. Então você acelera o bom e você acelera o mal. Então, tendo os processos que a gente falou das reuniões bem instituídos, a garantia de que os dados que estão sendo alimentados são bons, a IA e o Integration Business Plan trouxeram toda essa facilidade e a cada dia a gente tem uma ferramenta que auxilia na decisão. E aí vem o fator-chave, o ser humano. Para fechar esse ciclo, aonde que o ser humano entra aqui? Por óbvio que você fazer um planejamento da demanda, principalmente da curva C, dos menores produtos, da curva A, da curva B, ele pode ser quase que automático. Porém, na companhia, a IA não consegue ler que a gente acabou de tomar uma decisão que vai fazer uma campanha XPTO H21, que acabou de entrar a guerra agora do Trump, o petróleo vai subir, a logística vai aumentar. Ela até pode concatenar, mas o ser humano, ele entra com esse sentimento, ele pega essa informação, trata ela e implanta. Então, você tendo processos bem estabelecidos, dados muito bem colocados, somados aqui a potência do IBP, Integration Business Plan, a IA, e pessoas numa reunião e nesses processos que a gente falou, conjunto de análise, você tem a cadeia perfeita. Sérgio, existe a perfeição? Não. Assim como a gente procura emular Deus ou emular a perfeição, eu tenho a certeza de que a perfeição ela não existe. Mas, ao persegui-la, você chega na excelência. Então,
Você tem que perseguir em cada caixinha, ter essa jornada que é maravilhosa, é gostoso de fazer, errar, acertar, conquistar, né? E saber o seguinte, nossa, o mundo não é perfeito. Não, e que bom que ele não é perfeito. Porque se ele assim o fosse, para que precisaria da minha profissão, da sua e da sua? É pela imperfeição do mundo que, graças a Deus, a gente tem emprego, entendeu? Porque se fosse perfeito, uma máquina parada faria o trabalho do COO, do CFO e de todos os times. Sérgio, deixa eu participar aqui e falar um pouquinho com você sobre essa questão que você tem falado de S&OP, lendo o material teu, falando aqui que você tem dito sobre S&OP, sobre planejamento. Acho que um dos pontos que fica muito claro, e eu fiquei muito curiosa sobre isso, essa questão sobre governança. Né? Quem decide o que fazer, né? E como que isso pode ser colocado em prática, para que eu acho que é um dos pontos chaves dentro do S&OP de planejamento, que há tempos, né? Assim, a Ciclo já existe há 26 anos, e acho que a gente fala de planejamento desde lá dos primórdios, né? E a S&OP vem construindo aí em várias empresas, a gente vê vários cases com várias maturidades diferentes. Tem gente que já está no nível de S&OP, uma segunda fase do S&OP, né? Mas ainda acho que esse ponto de governança, eu acho que é bem interessante a gente colocar agora. Ótimo ponto. Também destaco você e a Ciclo, quando eu falo que essa cultura ou as palavras já estão estabelecidas, passa muito por todos os fóruns e tudo que você vem fazendo, não só nos eventos, mas por ser esse motor aqui no Brasil de promoção dessa questão, né? Quando você fala de gestão, é um ponto importante. Gestão, pessoal, se eu, toda segunda-feira, abrir um caderno, anotar o que nós vamos fazer durante a semana, né? Quais são os pontos importantes, o que vamos produzir, o que vamos fazer, e na próxima segunda-feira eu abrir o caderno e perguntar, fizemos? Não fizemos? O que vamos fazer essa semana? Pasmem, isso é gestão. Sim. Então, gestão é o quê? Foco, disciplina e rotina com método. Por óbvio que quando a companhia cresce e a sua complexidade, as ferramentas e as reuniões são criadas para isso. Mas a base, desde uma empresa pequena de balas até uma empresa gigantesca do ramo de cosmético com 10 mil SKUs ou o que quer que seja, a gestão é a base. E por muitas vezes as de médio para pequena falam, eu não tenho porte para isso. De forma nenhuma. Um belo Excel bem construído, foco, disciplina e rotina de sentar, olhar os números, avaliar, digitar e entender como nós estamos em relação à dispersão, as metodologias básicas de WAPE, MAPE, Bias, né, que é o desvio em relação às vendas, categorizar e entender o que a gente produziu, o que a gente vendeu e não vendeu, e ir anotando, já é uma evolução gigantesca. Então, por muitas vezes, a gente tem a paralisia do gigantismo, que é o quê? Eu vou lá na Ciclo, vejo um Sérgio Sampaio, a galera da Pepsi, o meu amigo... O Rafael Sejão. O Rafa, né, colocando. Então, fala, meu Deus, olha o tamanho disso, é impossível. Não. Essa jornada, ela pode e deve ser quebrada em vários passos. O primeiro passo é o quê? Uma reunião, um Excel, um caderno bem anotado, né? Sistemas e processos, eles só entram para facilitar. O comportamento e a gestão, a governança, ela vem antes. Então, a primeira grande coisa é, independente do tamanho que você tenha, você pode e deve implantar um processo de S&OP, né? Colocar ele por etapas pequenas e tudo deve ser implantado, mesmo nas companhias gigantes, que não tem, se você chegar da noite para o dia e disser, é aqui que eu vou implantar, não vai funcionar. Porque é uma cultura, é um aprendizado, é uma mudança de comportamento. E a gente tem que ir o quê? Ganhando conhecimento, força e tração. Mas é impossível você tocar num processo de S&OP sem ter foco. Primeiro, o que significa o foco? É a arte de dizer não às boas ideias e aos bons produtos. Não adianta. Eu queria produzir 5 mil SKUs, mas não consigo produzir. Quais são os 500 SKUs que trazem 80% da receita da companhia? Vamos ter foco inicial nesses principais, nos 10. Vamos a fundo declarar disciplina. É o quê? Data e hora marcada
e a maturidade, a gente combinou que estará lá, de corpo inteiro, mindfulness, para analisar esse processo. Olhamos. E rotina, cadência, que é o que o ser humano também não quer. Que é o quê? Sim, a gente vai repetir 12 vezes essa questão, né? E podemos colocar, em algumas companhias, dependendo do mercado, pode ser 6 vezes ao ano, não recomendo, né? Eu acredito que é um processo mensal, mas a união dessas coisas. E uma coisa chave, os meios não podem ser maiores que os fins. O que eu quero dizer sobre isso? O time de operações se apaixona pelo processo. E a gente tem que entender que o processo ele existe para facilitar o resultado de um negócio. A partir do momento que eu não sei mais, Bia, se eu estou plantando, para que eu estou digitando o diabo desse número? Para que eu estou pintando isso aqui de verde e vermelho? Né? Isso traz o quê? Para e vamos avaliar o nosso processo. Porque ele tem que ter essa liturgia que eu coloquei para você, sim, mas ele, em excesso, ele traz o contrário. Sim. As pessoas evitam, não sabem por que estão lá. Não se engajam, né? Não se engajam. E é natural, porque eu não vejo valor, ou até tem o seu valor, mas gasta tanto tempo nas análises e pouco na tomada de decisão, que, caramba, aqui não está valendo a pena. Tem que ter execução, né? O planejamento esse é um ponto existe importante. para Então, entrar na execução. S&OP é base, mas os meios não podem ser maiores que os fins. E vou pegar o gancho agora, porque vocês falaram de engajamento. A minha pergunta é, se o S&OP exige o alinhamento das áreas, Sérgio, como é que a gente faz para engajar? Primeiro, mostrando todos esses benefícios. E aí que está a chave. Não é eu falar sobre eles. Terminou a reunião de S&OP, ou no início da reunião, a gente vai olhar. A gente não falou que ele traz uma queda da ruptura? Então, a gente vai olhar que a ruptura estava em 12%, agora está em 5%, e a gente vendeu mais. Eu não falei para você que o giro de estoque, ou a gente tinha um estoque de 4, 5 bilhões, e agora o nosso giro saiu de 4 e está em 6 vezes no ano. Ou seja, o benefício. A gente vai olhar que as fábricas estão com nível de ocupação de 90%, que é o nível ideal. Então, o que eu quero dizer para você? Não é só engajar quando eu falo da palavra. É você mostrar no S&OP e ter esse painel dos 5 ou 6 principais e falar, galera, time, olha que legal, quão robusto está sendo e quão positivo está sendo para todos nós termos o S&OP. Os 6 principais KPIs da companhia estão sendo atingidos. E essa reunião e o processo que a gente está fazendo, ele traz esses resultados. Porque para o ser humano, para mim, para você, a gente só faz as coisas com constância quando a gente vê o quê? Resultado. Quando a gente vê que com menos eu posso fazer mais, pode ser mais fluido e que no final do dia os números estão bem colocados. Então, engajar passa por explicar o porquê, passa por mostrar mensalmente onde está e ter as pessoas-chave participando da reunião. Desde o C-Level aos gerentes, etc. Aí sim você fecha essa questão que você me colocou. E esse entendimento também, né, que todos sofrem a mesma pressão. Às vezes as pessoas entendem que são pressões isoladas, né, cada um defendendo a sua pressão, e acho que isso que é o ponto, né? Todos juntos. Acho que eu lembro de uma palestra sua que você colocou do Buffalo, né, que todo mundo junto, lembra? Que vamos enfrentar logo esse problema juntos, né, porque juntos somos melhores. Esse é um comportamento legal. Até vou colocar aqui agora que realmente nessa palestra as pessoas falaram, né? E dentro do processo de S&OP, eu acredito que toda a companhia pode ter um comportamento de um búfalo e uma búfala e não de uma vaca ou um boi. Me explico. O que é que eu quero dizer? Eles analisaram o comportamento lá nos Estados Unidos de bois e búfalos, né, soltos, que foram criados de forma nativa, sem serem domesticados. E eles eram absolutamente semelhantes, enquanto a reprodução, alimentação, etc.
e eles notaram uma diferença quando vinha uma tempestade. O que acontece com os bois e as vacas? Todo animal consegue perceber pela queda de temperatura, variação de pressão, com 4, 5 horas antes que vem uma tempestade. Os bois e as vacas, eles se juntavam, todos, para se proteger, quanto mais juntos, melhor, viravam de costa para a tempestade e esperavam a tempestade passar. E aí eles perceberam que os búfalos e as búfalas tinham um comportamento diferente. Ao detectar o problema, eles corriam em direção à tempestade. Aí você fala, mas por quê? Porque é super inteligente. Primeiro, se a tempestade vem, eu não tenho o que fazer. Ela vem. Então é melhor eu encarar de frente e eu passar correndo sobre ela do que, primeiro, ficar de costa, ter toda a tempestade durante horas e deixá-la passar. E a reunião de S&OP, o sistema de S&OP, nós temos que ser búfalos e búfalas. Que é o quê? Tem o desafio? Não adianta, pessoal. A tempestade, ela está lá. Vamos encarar de frente, vamos correr em direção a ela. Primeiro, que eu estou de frente. E segundo, que eu vou gastar 50% menos do tempo dentro daquela tempestade. Fantástico. Incrível. Obrigado. Não, mas tem mais de você. Queria fazer aqui uma última pergunta aqui, que no fim, né, o que mais trava? É informação ou decisão? É a decisão, né? Hoje, a gente não tem nenhum problema na captação da informação. Ela está aí. Como manipular ela? Todos os sistemas de Integration Business Plan e a IA está aí. A grande questão é que decisão tomamos sobre esse processo. E aqui existe uma expressão forte que é o accountability, né? E também tem outra expressão não corporativa, o meu é que está na reta, né? E aí, o que eu quero dizer sobre isso, né? Que accountability é isso, né? De quem está na reta? Qual o pescocinho, qual o CPF que eu tenho para apertar aqui? E aí, galera, se a gente não garantir que são todos os pescocinhos juntos, todos os CPFs e todos os nossos na mesma reta, aí o que acontece? A chave desse processo, e aí o bolso é o órgão mais sensível do ser humano. Não tem jeito. Se você não mexer aqui e na avaliação de desempenho, ou seja, se as metas não forem comuns de ruptura, atendimento, abastecimento e receita, esquece. Você não tem um processo de S&OP. Você tem uma guerra de S&OP marcada todas as segundas semanas do mês na companhia. Cada um pega seu tacape e bora lá matar o outro. E aí, deixa eu falar para vocês, a gente já tem muita competição no mercado externo. A gente não precisa perder degladiando internamente. Então, aqui é a decisão e não os números, e a decisão conjunta. E o accountability, ou a coisa mais correta, todos nós com o nosso na reta, ou comum, ou todos nós com o pescocinho, o CPF, para juntos apertarmos ou desapertarmos. Porque se não tiver isso, você não tem um processo de S&OP implementado na sua companhia. E vencer junto, né? Vencer junto. E vence. Esse é um bom ponto, né? É o que você colocou. Eu posso te afirmar que se você seguir a esses processos, retomando o nosso começo, eu não preciso nem olhar para a balança, porque se você estiver se alimentando de forma correta, fazendo os exercícios e dormindo bem, você vai emagrecer. É o resultado. É a mesma coisa. Fecha o olho e como estão os meus processos? Como está a avaliação aqui e a segurança psicológica? Eu estou com bons dados? Estou com as reuniões marcadas? Todos nós participando e avaliando? Pode fechar o olho, eu não preciso ir na balança, eu não preciso ver o resultado da companhia. Ele é positivo. Ele realmente é uma companhia que está trazendo profit, é uma companhia que sabe reagir ao mercado e é uma companhia que está vencendo. Incrível.
Que aula, né, Bia? Que aula. Muito boa. Não, eu Você sabe, agradeço, você sabe, obrigado. Bia, que o Sérgio são grandes inspirações que a Ciclo tem com o Sérgio, né? Inclusive o novo produto do Ciclo Ideas é Sim, uma verdade. inspiração que nós tivemos com o Sérgio. São sempre muitas sabedorias aí de informações, conhecimento, essa inteligência toda que à disposição, né, na área de supply chain logística, que honra ter a área de operações que o Sérgio sempre conduziu bem nas empresas que esteve. Muito obrigada. Eu te agradeço muito. De fato, eu aqui não acho que seja... Eu sou a pessoa que soma todas essas pessoas da área de vendas, da área de operações, da área de marketing, do dia a dia, com a vivência nas empresas. Se eu tenho um mérito, é o mérito de conseguir captar e conseguir traduzir. Mas, de fato, o mérito são de todos nós que estamos aí nas companhias no dia a dia. E um fato importante, tá? Não vamos amar o resultado. Ame a jornada. A jornada é todos os dias, né? E o resultado, ele é pontual. Então, ao amar a jornada, saber que a gente vai errar, acertar e vai consertar e vencer, traz um prazer muito maior para a nossa vida. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Bia, obrigado por me receber aqui, Sérgio. por me conduzir aqui. É um prazer muito grande estar aqui com Foi vocês. adorável tudo que você falou. Eu vou pegar a licença para usar a sua metáfora. Vamos ser búfalos. É isso. E atravessar juntos, né? De frente a essa jornada. De frente a essa jornada. Parabéns. Obrigado. Muitos ensinamentos. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo teve muitos insights, muitos aprendizados. Mudou aí a mentalidade, gente? Quer continuar mudando mentalidade, tendo mais insights? Vou dar uma dica para vocês. Vamos ter o 40º simpósio de Supply Chain, dias 25 e 26 de agosto. Já confere lá as informações na Ciclo Academy. Já garante o seu ingresso para estar aqui, porque é imperdível. E eu estarei com vocês e a gente vai falar um pouco sobre isso. Ou, na verdade, Tá bem. bastante sobre isso. Muito sobre de uma isso. forma presencial. Obrigado. que bom. Que coisa boa. A gente vai estar juntos aqui, então. Com certeza. Grande beijo, gente. Tchau, Tchau, até a próxima. gente. Tchau, pessoal. Muito obrigado.